O processo contra o Alan dos Santos está no início do início. Então, é possível que os Estados Unidos façam a extradição dele por uma prisão temporária ou preventiva, uma medida cautelar ainda? Olha, possível até é, mas é o tipo da coisa que já bota uma observação aqui. Esse negócio de prisão cautelar costuma ser medida de ditadura, né? Como eu falei para vocês, o que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil com esses inquéritos que não acabam nunca, ele vai só renovando os inquéritos e usando medidas cautelares para punir pessoas aleatoriamente. Isso é exatamente o que fazia o DOI-CODE na época da ditadura do Brasil. A ditadura militar agia exatamente dessa forma. Abria um inquérito policial contra a pessoa, na época os comunistas aqui, o pessoal, e ficava punindo o pessoal, prisão preventiva, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, um monte de medida preventiva, medida cautelar, que antes do projeto... E esse inquérito nunca virava processo. Por quê? Porque eles sabem que não tem elemento para culpar o cara. Não tem nem crime. Fake news não é crime no Brasil, então mesmo que estivessem acusando ele de fazer fake news e coisa e tal, fake news não é crime. Estão discutindo agora um projeto de lei e o princípio zero do devido processo legal é o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o comine. Ou seja, se você não tem uma lei dizendo que aquilo é crime, então não é crime, a pessoa pode fazer, né? Então, repara, o STF mandou prender o cara por um processo de fake news, um inquérito que ninguém sabe o que tem ali, nenhum advogado consegue acesso a esse inquérito, o inquérito parece que está na cabeça do Xandão, e agora querem que os Estados Unidos façam a extradição. Eu avisei, no momento que eles pediram essa extradição, eu falei para vocês, não vai acontecer. Nem a Interpol colocou o nome do Alan dos Santos nas listas vermelhas, nem os Estados Unidos aceitou a extradição dele. Aqui eles estão dizendo assim, não, porque o Xandão pediu e como é que vocês não estão obedecendo o Xandão? Olha só, o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Alan dos Santos, se mudou em 2020 para os Estados Unidos, onde transita livremente, embora haja contra ele um pedido de prisão em aberto no Brasil desde 2021. Ele participou de manifestações políticas e hostilizou ministros da Suprema Corte. E daí, isso não é crime, não é crime. Se ele tivesse ameaçado ou tivesse agredido o juiz é outra história. Não, ele hostilizou, ele xingou e coisa e tal, né? O Santos é investigado pelo Supremo por divulgação de informações falsas e ataques a ministros. Isso não é crime, não existe esse crime na lei brasileira. E mais importante do que isso, esses tratados todos de extradição, eles têm uma característica que é a seguinte, o país só extradita a pessoa se o crime que ela está sendo acusado também é crime nos Estados Unidos. E lembra, os Estados Unidos têm a primeira emenda, que é uma emenda sobre liberdade de expressão, que, cara, é muito difícil você prender alguém porque a pessoa falou alguma coisa errada lá nos Estados Unidos.